Olá, meu povo, estamos aqui para mais um programa Cenário Diversidade e hoje o nosso programa nós estamos recebendo mais uma vez o nosso amigo o Dr. Noaldo Luceno, nosso infectologista, a Maia Alvarenga, nossa amiga de muito tempo aqui do nosso Cenário Diversidade, e nós vamos falar sobre as ISTs no tempo de carnaval e como a gente pode se prevenir. A gente já sabe, a gente sempre fica falando que isso é muito massificado. Isso, muito massificado. E as pessoas, elas acabam meio que esquecendo, né? Ou deixando um pouquinho de lado. Então, nós trouxemos aqui um pouco para falarmos sobre isso, sobre PrEP, sobre PEP. Você sabe o que é isso? Então, a gente trouxe o Dr. Noaldo para explicar um pouquinho, para falar um pouco dessa mística e como as pessoas estão passando. Tem alguns dados aqui para falar para vocês. Segundo o último levantamento do IBGE, realizado em 2019, aproximadamente 1 milhão de pessoas afirmaram ter diagnosticado pelo médico infecção sexualmente transmissível, as ISTs, né, ao longo do ano, o que corresponde a cerca de 0,6% da população entre 18 ou mais, acima de 18 anos. Doutor Noaldo, como é isso para as pessoas? O senhor vive procurado por isso, né? O senhor como infectologista. E as pessoas, como é que elas chegam lá para o senhor? Porque isso a gente escuta na escola, como é que usa o preservativo, e mas como é que é culturalmente aqui para nós que eles chegam lá para você? Ou eles deixam de lado, ou eles fazem de propósito, como é que é isso? Olha, eu acho que na verdade ainda existe um preconceito gigantesco. Eu acho que moralmente falando, o brasileiro vive uma dupla moral o tempo todo. E a gente tem um problema sim. Teve uma época em que eu fui coordenador estadual do DST-AIDS, e aí se chamava na época DST, né? Hoje se chama IST. A gente tentou uma aproximação com a escola pública para a gente tentar mudar o pensamento das pessoas. Falar de sexualidade não é falar de sexo, não é sexualizar as coisas. Era falar de sexualidade com adequação de vocabulário para a idade, para que as pessoas não iniciassem, porque elas vão iniciar a vida sexual de uma forma atribulada, de uma forma atropelada, e isso geralmente traz bastante problemas, inclusive com gravidez indesejada. Muitas das vezes com crianças a gente observa isso, inclusive no serviço público, você deve saber disso, né? Que a gente vê crianças com 10 anos de idade já tendo seu primeiro bebê. Então, eu acho que é extremamente preocupante isso, sim, é muito preocupante. Eu acho que é algo que a gente precisa reformular, aprender a abordar sexualidade sem precisar erotizar absolutamente nada. Eu acho que isso é absolutamente fundamental. E eu acredito que a gente, com os programas que nós estamos fazendo, né, Priscila, o que pesa muito é isso, essa informação adequada sobre como falar determinado assunto, porque a população como um todo acaba fazendo essa aversão, botando a sexualidade como uma coisa sombria, um tabu, não pode falar, não pode dizer, não pode explicar como é que é. Então, o senhor está dizendo que é basicamente isso que a gente já vem falando sobre dos nossos programas. A gente falou no último programa sobre sexualidade feminina, e é muito isso, esse tabu muito grande das pessoas deixarem a sexualidade de lado, até mesmo na educação sexual nas escolas, né? O nosso segundo programa, que a gente abordou, que os especialistas falaram essa mesma coisa, sobre essa cultura das pessoas. Não vamos falar sobre isso, e a gente acaba deixando de lado. E aí gera um prejuízo enorme, que são as infecções, as transmissões também. Só falar uma coisa, só para a gente fazer uma parêntese aqui, que hoje já não são mais DSTs, e sim ISTs. Eu gostaria que você explicasse para quem está em casa por que mudou, qual a diferença? Excelente pergunta. Na verdade, quando a gente fala de DST, a gente está falando de doença sexualmente transmissível. Quando a gente fala IST, são infecções sexualmente transmissíveis. E qual é a diferença? A diferença, basicamente, é que quando você fala de doença, você pressupõe sinais e sintomas. O que é que são sintomas? É aquilo que o paciente refere. E o que é que são sinais? É aquilo que você, objetivamente, enquanto profissional de saúde, consegue observar. E aí, quando a gente tem a famosa IST, e aí complica bastante, é justamente quando você não tem nenhuma coisa nem outra. E isso pode acontecer com a boa maioria das infecções sexualmente transmissíveis, entre elas HIV, entre elas hepatite C, entre elas herpes vírus. Então tem várias outras que você pode se contaminar agora, por exemplo, hepatite B, hepatite C, que pode eventualmente ser transmitida através de sexo. A gente sabe que pode levar de 25 a 30 anos até se manifestar. Então nesse período
você está transmitindo a doença e às vezes até sem saber. Porque o brasileiro não tem o hábito de anualmente fazer um check-up e fazer uma avaliação, né? E ver se a sua saúde realmente está tudo ok. E só vai quando liga pro doutor, isso, exatamente. Vou precisar fazer minha cirurgia. Ele tá falando de mim, gente, mas isso não tem nada a ver com IST. É uma pedra na vesícula que eu ganhei de presente, tá? Olha que legal. Maia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. A Maia também é aqui como doutora engajada nessas pautas. Ela é educadora comunitária e também trabalha aí atuando em testes rápidos. Maia, fala pra gente qual é o seu trabalho, o que você está fazendo atualmente, para quem ainda não te conhece, mas você é bem atuante nas redes sociais. Sim. Olá, gente. Então, atualmente eu vou futuramente trabalhar com PrEP, né? Porém, eu estou em um projeto no Tropical chamado Soro Incidência, né? Que é justamente para trabalhar essas questões de testagem, né? Somente para HIV, sífilis e hepatites, e as pessoas que podem fazer os testes são pessoas que não estão vivendo com HIV e que nem fazem o uso de PrEP, né? Por quê? Porque estamos tentando controlar a infecção, né, do vírus, por exemplo, e das infecções. Entendi. Então, ela falou de PrEP, doutor. A gente sabe que tem a PrEP e a PEP. As diferenças, né, Raio? Existe uma diferença? Vamos já fazer isso. Ótimo, porque a gente acabou de terminar o carnaval, né? E aí a gente observa muito claramente que é um momento aonde a gente tem na nossa cabeça uma coisa chamada superego. O pessoal da psicologia sabe bem o que é isso. O superego é como se fosse o nosso juiz, tá? Então é aquele que diz assim, isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso, né? Eu olho para a Priscila e quero dar um beijo nela. Eu posso fazer isso no ar? Não, não posso. Então o meu superego diz assim, contenha, se controle, se não faça isso. Mas se eu tiver sob efeito de alguma droga, quer seja lícita ou ilícita, eu posso simplesmente anular esse superego, pular aqui por cima e na frente das câmeras fazer isso. Então, é uma coisa que a gente precisa realmente controlar. E aí, quando a gente fala de PEP, é quando você faz a profilaxia pós-exposição, ou seja, você teve uma relação que a gente chama de relação de risco, geralmente com uma parceria eventual, né? E quando você tem esse tipo de relação de risco, você deve procurar uma unidade de saúde para que você possa fazer a PEP. A PEP, que é a profilaxia pós-exposição, ou seja, eu tive PEP, exposição, né? PEP. E aí, então, nesse momento, eu vou e procuro até 72 horas, que é o tempo que a gente tem máximo para início de PEP, e aí a gente também faz a investigação das outras ISTs. Aí a gente também faz uma investigação um pouco mais ampla. E você faz esse acompanhamento por um mês e depois você é liberado. Inclusive, a gente agora, o que é PrEP? A PrEP é a profilaxia pré-exposição, ou seja, é quando a gente tem uma coisa que a gente chama de público-alvo, que é HSH, que é trans, que é usuário de drogas injetáveis, que é homem que faz sexo com homem, que é gays, então assim, este é o que a gente chama de população-alvo. E por que população-alvo? Eu acho que é extremamente importante para a gente não falar de grupo de risco, né? Porque eu posso ser um heterossexual e posso ser um heterossexual promíscuo. O que é que levou a população, que a gente chama população-alvo, a ser justamente alvo disso? A gente tem, numa média no Brasil, em torno de 0,4% de incidência de casos de HIV na população em geral. Quando você estratifica essa população por esses grupos que a gente falou, você vê que isso sobe muito, podendo chegar até 5,5% na população de gays e HSH. Então a gente percebe claramente que é uma população que está muito mais vulnerável nesse momento. Mas uma coisa que eu quero desmistificar com PrEP, que é inclusive quem coordena um ambulatório de PrEP na Fundação de Medicina Tropical sou eu, é justamente que PrEP é para toda e qualquer pessoa que tem vida sexual ativa. Ah, mas eu sou monogâmico. Ah, mas eu sou de determinada religião. Ah, mas você quem está com você numa parceria sexual, você pode falar, eu brinco muito e digo assim, você pode falar com quem você dorme, mas você assegurar que a outra pessoa dorme só com você, eu acho que é no mínimo arriscado, né?
Então eu acho que é uma hora de dar uma acordada. Querendo tomar a PrEP, eu posso? Claro, a PrEP está aberta para todas as pessoas. Inclusive hoje eu ainda vejo a PrEP com uma forma muito elitizada. Muito assim, as pessoas que têm conhecimento, as pessoas que têm nível superior, as pessoas que têm essa aproximação com as informações, né, com as mídias sociais em geral, como um todo. E aí eu acho que o trabalho da Maia é muito pertinente justamente porque vai resgatar essa população que precisa também ser informada de que PrEP não é para um grupo específico. PrEP é sim para especificamente pessoas que fazem sexo, basicamente. E assim, não colocar isso somente como um único método, né? Excelente fala. E aí a gente teria que entender para que é a PrEP e a PEP, se é só para o HIV/AIDS. Exatamente. Então, duas coisas. Quando a gente está falando disso, a gente está falando de uma mandala de prevenção. E o que essa mandala de prevenção pressupõe? Ela pressupõe desde atitudes que modificam o seu comportamento, por exemplo, se você é uma pessoa que gosta de ter parcerias eventuais com frequência, isso é um problema exclusivamente seu, obviamente. E aqui não vai nenhum juízo de valor, absolutamente. Só que o problema não é o que se faz, é como se faz. Então, se eu vou transar com 10 pessoas numa noite só, isso é um problema meu, pessoal. Agora, eu não posso me expor a transar com 10 pessoas num mesmo dia, numa mesma noite, sem uso de preservativo ou de algum método que seja um método, quer seja de barreira, como é o preservativo, ou quer seja um método farmacológico, como é o caso de PrEP ou da PEP. E aí você fez outra pergunta, desculpa, Rani, eu esqueci. Que era que se a PrEP e a PEP é só para o HIV e AIDS. Sim, e PEP, exatamente. É esse o grande problema. O que a gente tem observado, apesar de ser uma observação local, essa observação não é feita no mundo. A PrEP tem trazido, sim, na cidade de Manaus, um aumento de casos, dos casos de sífilis, de gonorreia, de condiloma, das outras ISTs, porque a compreensão que está se tendo de PrEP, na minha concepção, na minha modesta concepção, é de que serve para todas as doenças, e não é, hein? Caro telespectador, pelo amor de Deus, preste bem atenção. A PrEP é exclusivamente para o HIV. Coisa boa, se você vai fazer PrEP, você pode levar até 5 kits de exames de teste rápido para HIV, para sífilis, para hepatite B e para hepatite C. Então é uma coisa que você pode inclusive testar o parceiro ou a sua parceria eventual. Eu prefiro usar a palavra parceria porque aí engloba todas as orientações sexuais, tá? Eu acho que quando você fala parceiro, quando você fala casal, esse é para mim um discurso bastante ruim, porque pressupõe sempre que quem tem relação sexual seja um homem como uma mulher. E isso a gente sabe desde tempos imemoriais que não é verdade. Só uma aspas. Maia, qual o horário da testagem? Você sabe dizer para quem está interessado, de repente, assistir? Funciona de segunda a quinta no consultório 50 e começa a partir de 8 horas até umas 2 horas no máximo, assim, porque como tem uma equipe, né, então assim, a gente tem um horário e lá também funciona a proctologia. Então, o projeto é aberto para o consultório e para a proctologista do... Quem busca os serviços de vocês tem que ter um aviso prévio antes, ou é só chegar lá? Como pode fazer uma... agendamento. Isso, online, né, pelo QR Code, ou então pode falar comigo, né, quem me conhece sabe que eu estou divulgando há muito tempo o projeto, ou pode falar com a Beth, que também está no projeto, que é a própria proctologista. A gente pode divulgar então aqui embaixo na tela o teu número, caso alguém que esteja assistindo queira falar contigo. Aí me manda mensagem que eu faço todo segue as orientações, né? E aí já faz as testagens e já vai receber a PrEP, ou a PEP, no caso, se for após disposição. Como o projeto é só para testagem, a pessoa pega um encaminhamento para PrEP. E é lá mesmo no Alfredo da Mata. É isso que eu estava querendo lembrar para vocês, na Fundação de Medicina Tropical. Só para lembrar de dizer onde é que é. Só para a gente localizar. Isso. Tá. Às vezes pode ser no Tropical, né? Porque já tinha desvinculado para outras unidades, inclusive. Quem está tendo mais demanda é o Franco de Sá, que é uma policlínica lá no Nova Esperança, e em outras policlínicas que eu não sei o nome, mas tem a 4 novas. A Padajás, inclusive. Venda seu peixe também, não tem o peixe, né? Mas Padajás, nós fazemos a parte da testagem, isso, e aí até agora somente o CTA, que é o Centro de Testagem Rápida.
E nós estamos fazendo lá, inclusive, se você quiser, fica na Avenida Codajás, número 26. E aí pode fazer lá a super simples, testagem. é só entrar no site da Prefeitura ou no site do Estado e você tem a relação nominal de quais Exatamente. unidades, tanto dos estaduais quanto as unidades municipais, as que estão oferecendo PrEP, tá? Intervalo? Intervalo, vamos pro intervalo, vamos rapidinho, já Rápido, voltamos. meu Deus. Muito legal, né? A gente volta já já. Já já. E para você que está chegando agora no cenário Diversidade, o tema de hoje são infecções sexualmente transmissíveis, PrEP, PEP, carnaval em tempo de pandemia. E o Rainer também tem uma pergunta muito interessante da gente ir para o intervalo. Qual é a pergunta que você fez ainda agora? Isso, então a gente já viu que a gente vai deixar o endereço aqui para ver onde faz a testagem, né? E aí, doutor, fui lá, deu positivo. E aí? E agora, Olha, eu doutor? acho. E agora, primeiro a gente vai conversar, acalmar você que recebeu o seu resultado positivo. A gente precisa compreender que a tragédia que acontecia há 25 anos atrás não é verdadeira para hoje. Hoje a gente tem um tratamento extremamente eficaz, extremamente efetivo e que você pode ter uma qualidade de vida muito boa desde que esse tratamento seja respeitado. Isso é uma realidade. Então você não vai morrer daqui a 3 meses, não vai morrer daqui a 6 meses, como acontecia na época do Freddie Mercury, na época do Cazuza e tantos outros famosos que morreram e que assustavam muito mais. Então, se você recebeu seu resultado positivo, você vai receber uma coisa chamada acolhimento, que pode ser na própria Fundação de Medicina Tropical. A gente tem hoje um atendimento descentralizado, então o que é que a gente tem tentado fazer cada vez mais? Que a atenção primária faça a sua ação e a sua função de ação primária e a terciária, que é a Fundação de Medicina Tropical, fique com os pacientes que são pacientes muito falhados, pacientes mais graves. Então, se você é assintomático, muito provavelmente você será primeiro acolhido, primeiro iniciado o seu tratamento, ou até mesmo, às vezes, você pode ser descentralizado para uma unidade de saúde que seja próxima da sua casa ou do seu trabalho, se você não quer ser identificado próximo de casa, você conhece alguém que trabalha lá, e isso é bastante simples de ser feito e bastante tranquilo. É um trabalho muito delicado, né, doutor? Sim, eu acho que no momento em que você ainda recebe o impacto da notícia, e é isso que eu gostaria que a gente pudesse trazer, talvez, aqui num programa tão diverso como é o de vocês, essa mudança de paradigma. Receber um resultado de HIV, é claro que ninguém vai ficar feliz, mas é um resultado comparável a você saber, por exemplo, que ficou hipertenso, que você é diabético, talvez seja até um pouco pior, porque o controle da diabetes é muito mais complicado do que o controle do vírus HIV. Então, assim, sem pânico, sem desespero. Vamos fazer o que é preciso, vamos fazer as coisas de forma correta e a tua qualidade de vida. E aí já tem trabalhos, inclusive, mostrando que se você fizer o tratamento de forma correta, olha que dado interessante, a tua qualidade de vida e o teu tempo estimado de vida se aproxima muito de uma pessoa que não tem HIV. Então, por favor, sem desespero. Falando de delicadeza, Maia, já ia te cortando aqui, eu queria fazer uma pergunta para ti. Eu vejo que você é muito interessada nessas pautas, né? É ativa, bem ativa no teu Instagram, principalmente. O porquê de se entregar para uma causa tão delicada e que ainda é muito considerada tabu ainda na sociedade? Sim. Então, o primeiro que eu sou uma trans, né? Então, assim, automaticamente quando eu me assumi uma mulher trans, eu peguei para mim essa luta, porque eu passei por muitas coisas na vida que eu pensei, não, preciso ajudar alguém. E aí, desde 2015 para cá, eu fui engajada em movimento social, né, sempre voltado para nossa própria comunidade. E a saúde. E a gente, isso. E aí eu me engajei na parte de saúde, né? Foi aí que eu fui construindo essa parte toda de me tornar uma educadora comunitária, como eu sou hoje. E aí, pegando o gancho que ele falou sobre acolhimento, é justamente esse ponto que a gente consegue fazer pelo projeto, porque já teve muitos diagnósticos. Então, a gente, como eu sou uma pessoa da comunidade e o projeto é voltado para travestis, gays,
pessoas trans e HSHs, então assim, eu faço esse contato mais íntimo com o público por eu ter uma proximidade maior com eles. Humaniza mais, né, o Isso. trabalho. E aí tem a doutora que está comigo e eu como uma educadora de par. Então facilita muito esse exemplo, né? E eles confiam mais, assim. Então, assim, é importante que as pessoas elas aproveitem esse projeto por conta que não é muito fácil conseguir testagens hoje em UBSs, em outros locais afora. Então, assim, fazer parte do projeto e ter um acolhimento de graça e testagem de graça, assim, atendimento humanizado, sim, né? as pessoas precisam saber aproveitar às vezes. Maravilha. Rainer, não sei se tu pode concordar com a minha pergunta, mas eu sou uma pessoa muito curiosa, doutor. Ótimo. E nesses casos de infecções sexualmente transmissíveis, assim, ao longo do seu tempo de atendimento enquanto médico infectologista, Olha quanto tempo. recorrem mais para você, nesse caso, homens, mulheres ou a população LGBTQIA+. Ao longo desse tempo, tu atendeste pessoas mais ainda, qual gênero? Ainda é muito mais a população LGBTQI+. O que eu acho uma tristeza. Porque, como a gente estava falando nos bastidores antes de começar o programa, infecção sexualmente transmissível tem a ver com você fazer sexo somente, e não com a orientação sexual que tu tenhas. Então eu acho que toda pessoa que tem vida sexual ativa, ela deveria se testar pelo menos uma vez por ano. Que esse é o caso, né? A pessoa pode ser cis e pode não ir lá testar, fazer o teste e não entra na estatística nem na probabilidade então de isso fazer. É um sinal de muito mais, que elas são muito mais preocupadas com a saúde, talvez? Com certeza, a população LGBTQI+, é uma população que foi muito mais engajada, ainda é muito mais engajada. Sim. Nessa coisa de prevenção e tal. Porque ainda existe no imaginário heterossexual a coisa de que, eu sou heterossexual, eu não pego IST. HIV, então, nem falar, né? Então, assim, HIV é coisa de pessoas que são, na cabeça moralista e falsa moralista dessas pessoas, é justamente a população LGBTQI+, que será atingida. E não é fato, não é verdadeiro isso. A gente sabe disso. Então eu acho que essa discussão tem que ser muito mais ampliada. O projeto da Maia é simplesmente fantástico. Já pensou que a coisa do acolhimento por pares é muito interessante, porque você se identifica. A mesma coisa talvez de você ir num urologista e ser um cara, porque ou você ir num ginecologista e ser uma mulher. Isso é o que a gente chama de identificação de pares. Que também eu sou tão louco na minha cabeça que também nem precisaria tanto isso, mas ainda existe no imaginário das pessoas a necessidade de que seja algo parecido comigo ou com a minha realidade para que eu possa me identificar. Eu acho que aí vem um pouquinho de religião, que eu acho que eu gosto de falar de vez em quando, e aí trazendo Jesus Cristo para cá, não como pessoa religiosa, mas sim como um grande filósofo que foi, eu acho que é importante a gente dizer assim, ele disse uma coisa interessante. Na hora que eu me coloco no teu lugar, Chico Buarque é heterossexual, mas se coloca no lugar de uma mulher como poucas mulheres são capazes de se colocar. Então eu acho que é só uma questão de você saber se identificar com a problemática do outro. E aí eu acho que o trabalho da Maia é fantástico, é fabuloso, justamente por causa disso. Bom, a gente tem uma instituição que está oferecendo um projeto que tem uma pessoa lá engajada, uma pessoa da população LGBTQI+, interessada, que vem do interesse por ter se descoberto, por ter introjetado essa necessidade, isso traz muito mais realismo àquilo que a gente está fazendo. E esse acolhimento que ela faz, ele é muito mais verdadeiro. Eu acho que talvez essa seja a palavra sendo usada. E doutor, qual a diferença? As pessoas, a gente fala assim, HIV/AIDS, e qual a diferença? É a mesma coisa? Como é que é isso? Não é. Na verdade, o que a gente está falando são de fases diferentes. É como se fosse a Lua, na verdade, né? E aí, didaticamente, a gente separa da seguinte forma. A gente chama de portador do vírus ou vivendo com o vírus HIV, porque hoje a gente usa o termo pessoa vivendo com HIV, não mais portadora, porque tinha uma carga muito pesada nessa palavra. Então, quando a gente fala de uma pessoa vivendo com HIV, é uma pessoa que pode estar tão bem quanto eu, você, quanto qualquer outra pessoa, né? E a AIDS é no momento em que a gente tem uma coisa que a gente chama de história ou evolução natural da doença. Se a gente não fizer nenhuma intervenção, entre o momento em que eu sou infectado e eu começo a apresentar os primeiros sintomas da doença, aí sim, AIDS, leva aí entre 5 e 10 anos, com a média de 7 anos, né? Então é importante a gente separar bem o que é uma coisa da outra.
E aí é onde está o risco. Eu brinco muito e digo assim, as pessoas geralmente, sabe, estão muito preocupadas assim, será que eu vou pegar HIV com aquele povo lá do tropical? Eu tenho até medo de passar na frente do tropical, né? Que as pessoas demonizam o tropical. Tipo assim, não é aquela pessoa que vai pegar comigo, ou com ele, ou contigo. Não, mas o que eu acho interessante, o que eu quero frisar aqui, é que as pessoas pegam justamente na balada, quando você está bonitinho, quando você está bonitinha, quando você está gostosinho, quando você está gostosinha. Não é com aquele pessoal, aqueles coitados no sentido de você ver uma pessoa fragilizada ao extremo, eu é que sou um risco, porque inclusive o que eu falo posso contaminar ela com alguma coisa que vai trazer ela para um quadro de morte, talvez. Então, eu acho que a gente desmistificar essas coisas, eu acho que é bem importante. Que é isso o porquê do nosso programa de hoje. A gente falar sobre as pessoas que vivem com HIV, das pessoas que tiveram ISTs, das pessoas que convivem com isso, das pessoas que têm e daquelas pessoas que olham isso como, nossa, isso é ruim e tem esse preconceito de olhar para as pessoas. Então, por que a gente está falando aqui hoje? Porque o Dr. Noaldo veio aqui com a Maia e falaram sobre isso. A gente precisa entender, a pessoa ela tem a patologia, está lá com a doença, mas a gente não precisa excluir totalmente da sociedade. E vou lá no tropical, vixe, não passo nem lá perto, você olha lá, e já se cria isso na mente das pessoas. Então, até mesmo a pessoa, quando ela tem esse diagnóstico, ela já se remete àquilo, a esse preconceito que ela teve, então por isso que já tem esse embate muito maior. Então, o que a gente está querendo dizer que não é romantizar a IST ou a de forma nenhuma. Coisa. É dizer que sim, existem os meios de prevenção, existem os meios da gente não pegar, porém, pegou não é o fim do mundo. A gente vai conseguir contornar essa situação, a gente vai conseguir conviver com isso e não necessariamente você precisa julgar a outra pessoa por conta disso, porque hoje é ela, amanhã pode ser você. Exatamente. Então a gente tem que ter essa empatia pelo próximo, a gente tem que olhar realmente como é que acontece, abraçar. Eu, como profissional da saúde, eu recebi uma pessoa com HIV na minha clínica e ela falou, fazendo anamnese, ela falou, olha, eu sou soropositiva. Eu não tenho. Ela falou, você ainda vai me atender? Eu falei, vou. Por que não? Ela falou, não, porque eu fui em outras clínicas e quando eu falei, não quiseram me atender. E eu falei, sim, onde essa pessoa estudou? Porque na faculdade que eu estudei existe a biossegurança e existe todo um protocolo para ser seguido, né? Até mesmo eu fui acompanhar uma pessoa num SPA e essa pessoa soropositiva e quando ela foi lá aplicar a medicação, ela falou para a técnica de enfermagem, eu não vou aplicar. E é uma situação quase absurda, fiquei né? assim... E aí onde a pessoa busca acolhimento e atendimentos médicos, que em tese devia ser o primeiro local para receber. A área da saúde, é o local que ela recebe mais exclusa, preconceito. Né? E às vezes é aí que a gente precisa entender, por mais que não seja o correto, é trabalhar a educação de pares, né? Porque tem, por exemplo, pessoas héteras, tipo assim, não gostam de ter contato com pessoas gays, entendeu? Sim, um exemplo. Sim. E é muito importante frisar um outro ponto, que quando se fala quando alguém se pronuncia a falar sobre HIV e AIDS, ela não necessariamente precisa ter para poder falar, entendeu? E quando a gente vai para a luta falar, eu sendo uma pessoa trans, automaticamente eu sou interligada a isso, né? No meu trabalho, eu sou interligada. Você é paciente daqui? Eu falo assim, não, eu trabalho aqui. Então, assim, são essas coisas. Eu tenho esse preconceito que a gente sempre fala. Desculpa te interromper, eu achei super interessante a colocação da Maia, porque assim, eu falo tão apaixonadamente, aliás, eu sou tão visceral muitas das vezes com as coisas que eu faço, que as pessoas falam pra mim assim, doutor, quando o senhor toma os seus remédios, o senhor se sente mal? Eu digo assim, gente, ainda não tenho, mas qualquer um pode ter, então ainda não tenho, mas não tenho nenhum problema para falar, e não tenho nenhum problema para pegar, inclusive os remédios para os meus pacientes, que é muitos dos meus pacientes, eu mesmo pego o remédio e entrego para eles, e as pessoas acham que supõem que talvez eu tenha, porque me vê passar pelo tropical, andando para lá e para cá com as bolsinhas cheias de comprimido. Eu digo, eu estou mais para traficante de medicação do que para tratamento. O tratamento é vitalício, né, doutor? Até onde a gente sabe nesse momento, sim. Tá então é muito sobre isso, de você ter essa empatia pelo próximo, de querer entender
Não é só porque você vai falar com a pessoa que você vai pegar, como o doutor bem falou, não é aquela pessoa que vai estar lá, você pode dar mais, dar mais coisas ruins e sem pra o coitadinho, né? Porque tem muita É. aquela coisa também que a pessoa às vezes quer parecer boa demais, aí tem muito assim, o tadinho do Noaldo tem HIV, vamos falar. Não é isso. Trata normal. Eu acho que é por aí. Então é basicamente sobre isso. Só para fechar, não tem como a gente falar em épocas pandêmicas e carnaval nesse contexto. Eu quero tua leitura, Noaldo. Eu não sei se vai ser bom ou se vai ser ruim. Mas eu já imagino. Eu imagino. Fazer a orgia. A gente já sabe Como fazer? que não vai ter carnaval do modo que a gente tradicionalmente gostaria e espera. Sei que você é uma pessoa carnavalesca, tô E sabendo. muito. O passarinho me contou. Enquanto infectologista, essas festas privadas, essas festas clandestinas, na tua leitura, elas auxiliam para esse boom pós-carnaval, pós-períodos festivos do Covid-19, porque a gente não pode esquecer que, além das ISTs, durante o carnaval também a Covid ela se tornou mais uma doença a se transmitir. Sim. E eu gostaria da tua leitura sobre isso para a gente fechar o Tá, programa. a minha leitura com relação à Covid é que muito provavelmente a gente deve ter um aumento do número de casos nas próximas 2-3 semanas. Haja visto que tiveram várias festas privadas com muito mais do que era permitido de pessoas, né? Então a gente acredita, e quando a gente pensa que a gente tem um nível de vacinação no estado ainda que deixa bastante a desejar, infelizmente, a gente sabe que essa possibilidade é uma possibilidade real. Com relação às ISTs, eu acho que todas as vezes que a gente tem grandes festividades, como a gente falou, a gente tem essa tendência do nosso superego dizer, depois da primeira ou quarta, tem até uma música, olha só como eu sou doido, acabei de me lembrar de uma música do Cleito, e o Cleito diz assim, depois do terceiro ou quarto copo, tudo que vier eu topo, tudo que vier vem bem. E então eu acho que isso é um fato, é uma realidade que a gente não pode negar. Então, se você vai se entregar, né, à festividade, então faça uso dessa mandala de proteção, né? Tenta usar preservativo, tenta usar PEP, e aí tenta dar uma selecionada, conversada. Qual é o grande problema que as pessoas veem de antes de começar a se relacionar efetivamente sexualmente, parar e ter um leve bate-papo, assim, tu tem algum IST? Tu tomou tuas vacinas? Eu não sei porque eu tenho muita facilidade de falar sobre sexualidade, então para mim é muito simples esse tipo de abordagem, né? É muito natural, mesmo quando eu te perguntar, você gosta do garantido ou gosta do caprichoso? Eu acho que é uma coisa mais, vamos desmistificar. Olha, eu quero lembrar uma outra coisa, que aí talvez as pessoas vão até jogar pedra em mim por causa disso. Sabe que essa demonização do sexo acontece por causa das 3 grandes religiões monoteístas, que vê sexo como um pecado, né? Sim. Então, esse talvez seja um dos grandes muros a serem transpostos ainda, para que as pessoas entendam que sexo não é feito só para reprodução. Não é. Sexo é uma coisa prazerosa e que na atividade da vida humana traz inclusive tranquilidade, paz e amor, gente. É isso. Arrasou. Isso. Então, recado dado, né? Recado dado. Infelizmente, o nosso tempo é curto, às vezes a gente quer 1 hora de podcast aqui, mas não dá, o tempo não deixa, mas assim, resumidamente, acho que a gente deu o recado, né? É isso aí. Então, quero agradecer já desde já a participação, a fala, a disponibilidade de vocês estarem aqui falando conosco, dando essa informação para as pessoas, que é para isso que nós estamos aqui, levar informação e conhecimento para que as pessoas saiam dessa ignorância e consigam ter mais empatia, amor ao próximo, e a gente consegue ter uma sociedade muito mais equilibrada e com mais equidade, não é verdade? Então, muito obrigado pela presença de vocês aí nos assistindo e até o próximo programa. É isso. Obrigada, doutor Noaldo. Obrigada, Maia. Doutor Noaldo Souza ainda vai vir por aqui, viu? Eu sempre disponível e disposto. Eu gosto muito de português e é bom a gente entender a diferença, que eu posso estar disponível, não estar disposto, posso estar disposto, não estar disponível. Eu estou os dois para vocês. Maravilha. Maia também, sempre contribuindo com as nossas pautas. Também tem pautas para você ler sobre o assunto no nosso site, na nossa revista. Acesse lá a Editoria de Diversidade, sempre trazendo pautas consideradas tabus e também pautas delicadas aí da sociedade. É isso. É isso aí. Então, beijos de luz, axé e até a próxima. Tchau.